Olá, meus queridos amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas você está assistindo essa aula. Aqui quem fala é o professor Rafael. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Empresarial voltado, para o curso de Administração. Hoje nós temos continuação da aula passada, né? Na aula passada, o nosso tema foi recuperação judicial. Hoje, o tema do dia é falência, né? Falência. Falar nisso, espero que vocês estejam bem. Antes de começar a aula, né? Espero que estejam se cuidando, espero que estejam bem. Desejo muito que a gente volte o quanto antes a se encontrar na Faculdade São Lucas, mas até isso acontecer, continuem se protegendo, continuem cuidando aí de vocês, dos seus familiares, pais, filhos, avós, enfim, para que a gente volte, se Deus quiser, com saúde o quanto antes, né? O quanto antes for possível. Bom, meus caros, então, tema do dia nosso é falência, tá? Então, gente, na semana passada nós falamos da recuperação judicial, né? Falamos da recuperação judicial. Eu vou começar hoje falando um pouquinho da recuperação extrajudicial, que nós não falamos na aula passada, eu esqueci, tá? Mas eu não vou deixar você prejudicado, eu esqueci, eu coloquei na aula de hoje e depois a gente segue para a falência. Gente, na semana passada nós falamos da recuperação judicial, né? É a tentativa de recuperar a empresa mediante, num procedimento, né, num trâmite que se desenrola perante o Poder Judiciário. Tá? Aqui, na recuperação extrajudicial, está lá no artigo 161 da lei, né, a Lei 11.101 de 2005, no artigo 161, no artigo 161, existe a possibilidade do devedor negociar os seus débitos diretamente com os credores fora do poder judiciário, fora do poder judiciário. Então é uma recuperação que se desenrola fora da justiça, tá? Na verdade, os requisitos da lei são os mesmos, basicamente, tá? Da recuperação judicial. Se você lembrar, a recuperação judicial exigia o quê? A pessoa não podia ser falida, né? Ela tinha que explorar a mesma atividade há pelo menos 2 anos, não pode ter usado recuperação judicial em pelo menos 5 anos, né? Você tinha lá vários requisitos. Os requisitos são os mesmos, isso não mudou, tá? Tá lá na aula, tudo lá na aula passada. Se você quiser, você pode consultar o artigo 48 da lei. Outro requisito é que não pode ter pendência de pedido de recuperação judicial, ou seja, não pode ter ninguém, né? Credor, o fisco, o Ministério Público, enfim, ninguém pode ter solicitado recuperação judicial, tá? E, tá? Não pode ter sido feito pedido ou homologado plano de recuperação judicial há pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Tá? Então, por pelo menos 2 anos, ele também não pode ter tido solicitado ou homologado, né, na justiça um plano de recuperação judicial. Tá? Então, esses são os requisitos para que se possa realizar a recuperação extrajudicial, a recuperação fora da justiça. Tá? Como vocês viram na aula passada, né? Eu posso dizer para vocês que a recuperação extrajudicial é muito mais restrita. Professor, qual é a vantagem de fazer a recuperação extrajudicial? Honestamente, nenhuma. Honestamente, nenhuma. Tá? Não se aplica, né, como eu coloquei aí para vocês, não se aplica a créditos de natureza tributária, créditos trabalhistas, né, ou acidente de trabalho. Então, não se aplica a tributos, né, débitos que estão em atraso, tributos em atraso, né, débitos decorrentes da legislação trabalhista, por exemplo, salários, férias, 13º, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, nem decorrentes de acidente de trabalho, indenização por causa de acidente de trabalho. Ainda,
né? Ainda, é proibido o pagamento antecipado da dívida e tratamento desfavorável a credores incluídos no plano. Isso é algo que a recuperação judicial permite, né? A recuperação judicial permite o pagamento antecipado da dívida com desconto proporcional. Então, o credor, o devedor, desculpa, tem a possibilidade na recuperação judicial, ele tem a possibilidade de pagar a dívida antecipadamente com um desconto, né? Com desconto. Aqui ele não tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade, tá? E outra, não produz nenhum efeito para com os credores não contemplados no plano. Como a recuperação extrajudicial é desenvolvida fora do Poder Judiciário, ela é desenvolvida entre, sei lá, o devedor e 3 credores. Então, o devedor e 3 credores fazem o plano. Mas e os credores porventura, outros credores que não estão no plano de recuperação? Muda alguma coisa para eles? Não, não muda nada. É como se essa recuperação nem existisse. Tá? Então, quer dizer, se o credor não está contemplado, se o credor não está dentro do plano, não está contemplado no plano, não muda nada para ele. É como se essa recuperação extrajudicial nem existisse. Tá? Então, esse é outro problema da recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial só vale para os credores que aceitem participar dela, enquanto que a recuperação judicial não, né? A recuperação judicial mediante sentença vale para todo mundo, né? E outra, tá? O pedido de homologação será aceito só se o devedor apresentar comprovante, né, da assinatura de 3/5 de todos os créditos. Então, quer dizer, o devedor, desculpa, né, o devedor precisa reunir bastante credores, 3/5 de todos os credores, né, de todos os débitos que ele possui, né, de todos os débitos que ele possui. Mas vejam, ainda tem 2/5, desculpa, ainda tem 2/5 que não precisam necessariamente estar incluídos no plano, tá? Então, eu particularmente tenho para mim que é uma grande desvantagem, né? Tudo bem, você pega 3/5, 3/5 é uma maioria, é substancial, é mais da metade, mas você vê que tem 2/5 ainda que ficam flutuando, né? Essa recuperação extrajudicial não significa nada, né? Porque se esse credor não tiver contemplado, para ele não faz diferença nenhuma. Então, todas aquelas garantias que o devedor ganha, né, todas aquelas faculdades que o devedor ganha na recuperação judicial, não vai valer para esses credores que não estiverem contemplados, né? Bom, e outra, né? Não produz efeito aos créditos constituídos depois da homologação. Que é o seguinte, vamos lá. Vamos supor que eu devo 1.000 para o João. Eu, Rafael, devo 1.000 para o João. Tá? Então, o que eu faço? Eu faço um acordo com ele, uma recuperação extrajudicial. Tá? Eu faço uma recuperação extrajudicial. Então, eu e ele, a gente senta numa mesa de negociação, fazemos um plano de pagamento, bolamos lá um plano de pagamento. O que a gente faz? A gente agora precisa que o juiz homologue. Professor, mas não é extrajudicial? É extrajudicial. Mas para ele valer alguma coisa, o juiz ainda tem que homologar. Tá? E aí, meus caros, só que é o seguinte, se eu adquirir débitos depois dessa negociação, esses débitos adquiridos depois não entram no pacote. Esses débitos que eu adquiri depois não entram no pacote, tá? Então, se eu quisesse, né, se eu quero, eu tenho que fazer um novo acordo envolvendo esses débitos contraídos depois, tá, da homologação, depois que o juiz homologa o meu projeto, né, o meu plano de recuperação. Então, para homologar o plano de recuperação, o devedor deve fazer o seguinte. Então, o que ele vai fazer? Ele vai expor a sua situação. Desculpa, vou tomar um pouquinho de água.
para que o juiz aceite homologar o plano de recuperação, o devedor precisa fazer o quê? Ele precisa expor a sua situação patrimonial, precisa abrir o seu patrimônio para o juiz, mostrar o que ele tem, o que ele não tem, quanto que ele deve, quanto que ele não deve, enfim, e apresentar as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social, ao exercício social anterior, né? Como é que ele fechou o exercício contábil anterior. Então ele precisa mostrar, comprovar para o juiz, né, para que ele homologue, que ele já não vem numa situação financeira muito legal, tá? Já vem numa situação econômica e financeira já bem fragilizada, né? Então são os requisitos estabelecidos na lei para que o juiz aceite homologar o plano de recuperação extrajudicial, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá? Tudo certo? Vamos para a falência. Vamos para a falência. O que é a falência, meus caros? Falência é a quebra do empresário, né? Que é reconhecida por um juiz mediante uma sentença transitada em julgado. Quando eu falo que algo é transitado em julgado, significa que não cabe mais recurso. Tá? Significa dizer que ele não cumpriu obrigações líquidas e vencidas, bem como também não tem condições de adimplir, né, de saldar as obrigações vincendas. Vamos lá, o que são obrigações vencidas? Obrigações vencidas são encargos cujo prazo para pagar já fluiu, né? São obrigações cujo o prazo para pagamento já se escoou, já se exauriu, e as obrigações vincendas são aquelas em que o prazo ainda não se esgotou, mas vão se esgotar, né? Vão se esgotar, tá? Então, por exemplo, se a sua conta de telefone ela vence dia 30 de abril, que se eu não me engano vai ser quinta-feira, essa é uma obrigação vincenda. É uma obrigação vincenda. Por quê? Porque ela não venceu ainda, tá? Só para você saber a diferença de vencidas e vincendas. Eu até acho que você sabe, mas aqui nós estamos tentando, para não deixar pedra sobre pedra, né? Gente, como vocês sabem, né, nós vivemos, às vezes, e agora é um exemplo perfeito, né? Agora, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação, é a tempestade perfeita, né? A perfect storm, em que, porventura, o empresário experimenta uma crise financeira. O que é crise financeira? É uma falta de dinheiro, né? Não tem dinheiro para cumprir suas obrigações. E ainda uma crise econômica. Né? O que é crise econômica? É o déficit. Né? O déficit vai sendo acumulado no patrimônio social. Né? O giro empresarial deficitário. Então, você não tem contas a receber, você só tem contas a pagar. Né? Aí você tem uma crise financeira, econômica, e claro, né, essa situação faz com que seja inviável, do ponto de vista econômico-financeiro, a empresa. Então, aquela atividade, né, organizada, né, que tem aqueles 3 requisitos que nós vimos lá no início do semestre: organização, profissionalismo, né, organização, profissionalismo e economicidade, ela se torna uma atividade inviável. Por quê? Porque você não tem mais recursos para manter ela funcionando. E aí o processo de falência entra nessa situação para quê? Em primeiro lugar, a falência é uma execução concursal. O que é uma execução concursal? Concurso. Quando eu falo em concurso, eu estou falando de várias pessoas. Que pessoas são essas? São os credores. Né? Então, os credores todos, né, vão executar, vão exigir os seus valores, tá, juntos, num processo só. É para evitar milhares, né, dezenas, centenas, milhares de processos. A gente faz tudo num processo só. Então, os credores entram e cobram os valores a receber do devedor em um único processo. Né? Isso ajuda a trazer uma ordem, né? A trazer uma ordem e regularizar a situação. Né? Imagina se tivesse 15 mil processos de falência diferentes, cada um
de um credor diferente? Não dá, né? Seria uma zona. Então isso é tudo feito num processo só. Tá? Então é possível nesse processo a cobrança de interesses particulares, tá? Pode ser o fornecedor que ficou sem receber, pode ser o trabalhador que ficou sem receber salário, né? Enfim, pode ser o cliente que ficou sem receber uma indenização e até mesmo fiscais, né? Então, a prefeitura de Caçapava exigindo tributos que não foram pagos, o Estado de São Paulo exigindo tributos que não foram pagos, ou até mesmo a própria União Federal exigindo tributos que porventura não foram pagos, desde que sejam comunicados ao juiz, né? Então, é aquela parte de habilitação de crédito que nós vimos semana passada, né? É a mesma coisa. Você precisa informar, você precisa entrar no processo, através de um advogado e informar o juiz que você tem um crédito. E qual é a natureza desse crédito? É um crédito trabalhista, é um crédito tributário, é um crédito quirografário, enfim. A ideia, então, é promover uma liquidação falimentar. O que é liquidação falimentar? O que é liquidação falimentar? Liquidar no direito, significa transformar em dinheiro. Liquidar significa converter em dinheiro. Então, na verdade, o que você faz? Você transforma todo o patrimônio daquela sociedade, né, daquela empresa, você transforma todo o patrimônio em dinheiro e você usa esse dinheiro para pagar os credores. Tá? Então você tem aí, né, por isso que eu coloquei aqui embaixo, você tem um momento de arrecadação, né, arrecadação dos bens, os bens são inventariados, são fiscalizados, são inventariados, enfim, eles são administrados e conservados para posterior rateio entre os credores. Tá? Quem faz isso? O administrador judicial, que vocês já estudaram na aula passada. Tá? A ideia é otimizar os resultados da empresa, os bens da empresa, a fim de que renda o máximo de dinheiro possível. Então, os bens precisam ser arrecadados, o administrador tem que caçar bens da empresa, cadeiras, mesas, computadores, lâmpadas, o que for, né? O que for, o que puder fazer dinheiro, inclusive a própria propriedade intelectual, né? Marca, patente, enfim, o que for, né? Qualquer coisa que seja possível de ser convertida em dinheiro, para que depois isso seja liquidado, ou seja transformado em dinheiro para pagar os credores na sua ordem de crédito, né? Vocês viram que nós temos o princípio do par condício creditório, né? Então nós temos vários patamares de credores, tá? Vamos lá, vamos para frente. Gente, nesse momento então, né, no processo de falência, o juiz determina que o empresário é afastado da sua atividade, aí sim, né? Aí sim, no processo, ao contrário da recuperação judicial. Na recuperação judicial, o empresário só é afastado se ficar provado que ele tentou fraudar, né? Ele tentou fraudar patrimônio, que ele tentou, enfim, fazer algum ato fraudulento para evitar pagamento de credores, né? Na falência não. Na falência a lei manda que o empresário seja afastado da sua atividade. E mais, nenhum credor, nenhum credor da empresa, nenhum credor da empresa pode ser pago fora do processo de falência. Tá? Nenhum credor pode ser pago fora do processo de falência. Todos devem ser pagos através do processo, porque senão o juiz perde o controle, né? O juiz perde o controle, o administrador judicial perde o controle, então não dá. Todos os pagamentos que a massa falida, né? O que é a massa falida? O conjunto dos bens daquela empresa que faliu chama-se massa falida. Tá? É o conjunto de bens que ela possui, que são administradas pelo administrador judicial. Né? Todos os pagamentos que a massa falida for fazer, a qualquer credor que seja, tem que ser feito por meio do processo. Bom, e aí você tem, né? Como é que se faz para pedir falência?
Então, a Lei 11.101 de 2005 estabelece aí alguns requisitos legais, né? Estabelece alguns requisitos legais para a prática de falência. Tá? O primeiro deles é a impontualidade injustificada. O que é impontualidade? Deixou de pagar. Injustificada, sem motivo justo. Né? Sem motivo justo. Por exemplo, acabou dinheiro. Acabou dinheiro não é motivo justo. Né? Ah, eu não paguei aquela conta. Por quê? Porque ele não me enviou a mercadoria. Tudo bem, é justo. Né? Eu não paguei por quê? Porque eu não recebi aquilo que eu comprei. Então eu não paguei. Pronto, justificou. É um motivo justo? É. O juiz depois pode até ver quem tem razão. Mas é um motivo justo? A princípio, sim. A princípio, sim. Tá? O que é impontualidade injustificada? Deixou de pagar. Qual a justificativa? Não tem. Não tem justificativa. Deixou de pagar, acabou o dinheiro. Tá? Acabou o dinheiro. Não tem motivo para ter deixado de pagar. Simplesmente deixou. Tá? Qualquer valor, deixei de pagar R$ 15. Dá para abrir falência da empresa? Não. Tá? Para abrir falência, a impontualidade, né, a falta de pagamento, tem que somar o valor maior do que 40 salários mínimos. 40 salários mínimos. Nós estamos falando de quê? Uns 41, 42 mil reais. Né? O salário mínimo está mil e qualquer coisa, 1.036, se não me engano. Né? Então nós estamos falando aí de uns 42 mil reais. Tá? Então, não é assim, deixou de pagar 5 mil reais, dá para pedir falência? Não, ainda não. Tá? A execução frustrada. O que é execução frustrada? O que é execução frustrada? A empresa A, vou chamar ela de empresa A, deve para mim, professor Rafael. Aí eu entro com uma ação, que é chamada de ação de execução, para receber. Né? Eu entro com uma ação de execução para receber. Tudo bem? Só que o processo corre, e eu não consigo localizar bens. Tá? Eu não consigo localizar dinheiro em conta, eu não consigo localizar carro, eu não consigo localizar casa, ou prédio, ou nada. Eu não consigo achar nada. Isso é execução frustrada. Entenderam? Isso é execução frustrada. É aquela execução, né, aquela cobrança judicial em que eu procuro bens, mas eu não consigo achar nada. Por isso que ela é frustrada. Tá? Depois, prática de atos de falência. Então, o empresário, ele mesmo, pratica atos de falência, que são crimes, inclusive, né, os crimes falimentares. Tá? Se ele se comporta como se estivesse falido, então ele tem que estar falido mesmo. O que são atos de falência? Exemplo, ele começa a sumir com patrimônio para não pagar. Tá? Ele começa, por exemplo, lentamente, o empresário vai tirando bens do nome da empresa, porque ele sabe que ela vai quebrar e não quer pagar. Né? Então ele começa a tirar patrimônio da empresa. Frauda notas fiscais, estou devendo um monte de coisa por causa dessas notas fiscais aqui, ó, e as notas fiscais são falsas, são frias. Tá? Ou ainda, né, descumprimento da recuperação judicial. Vocês lembram da aula passada que na recuperação judicial o juiz dá um plano, né, o administrador judicial cria um plano de recuperação e aquele plano tem que ser seguido à risca pelo empresário. Né? O empresário, quando ele cumpre um plano de recuperação judicial, a gente pode dizer que ele está no fio da vida dele. Qualquer coisa no plano de recuperação que o empresário fuja do quanto estabelecido é falência. Nós falamos sobre isso na aula passada. Né? Então, qualquer coisa, né? O plano de recuperação de falência é andar no fio da navalha. Um passo em falso e é possível pedir falência. Tá? Ou ainda, por fim, a confissão. Né? O próprio empresário chega para o juiz e fala, quebrei. Né? Eu quebrei. É a autofalência, né? A chamada autofalência. O próprio empresário reconhece a sua situação financeira comprometida. Então ele mesmo solicita. Tá? Gente, quem pode pedir falência? Quem pode pedir a falência? Em primeiro lugar, o próprio devedor, né? A autofalência. Então é o próprio devedor que diz, quebrei.
Tá? Qualquer dos credores, qualquer credor, pode ser um empregado, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente, pode ser a fazenda pública, né, cobrando tributos. Qualquer credor pode solicitar falência. Ainda, cônjuge, no caso de um sócio falecer, no caso de um sócio da empresa falecer, qualquer cônjuge sobrevivente, né, o marido ou a esposa que sobrevive, né, morreu o sócio, mas a esposa ou o marido continua, né, os herdeiros ou o próprio inventariante, que é a pessoa que cuida lá, né, do espólio do sócio falecido, ainda qualquer sócio ou o liquidante. Numa situação de liquidação extrajudicial da sociedade, né, uma liquidação extrajudicial, é possível ainda que o próprio liquidante é aquela pessoa encarregada de transformar bens em dinheiro. Nós já falamos disso quando nós falamos de dissolução da empresa, lembram disso? Nós já falamos da pessoa do liquidante. Tá? A próprio liquidante verifica que não tem crédito suficiente para saldar os débitos e aí ele mesmo, liquidante, solicita falência. Tá? Falência, gente, é óbvio, não tem para todo mundo. Alguém ou alguéms, né, se assim pode dizer, vai ficar sem receber. Tá? Se a empresa pudesse pagar todo mundo, ela não ia à falência. Tá? Se ela está falindo, é porque ela não consegue pagar todos os seus credores. Então alguém vai ficar chupando o dedo. Tá? Gente, a falência, o processo de falência tem duas partes. Tá? Ele tem duas fases. A primeira fase é a fase cognitiva. A fase cognitiva é o momento em que o juiz verifica se é realmente ou não hipótese de falência. Tá? Essa é a fase cognitiva. O juiz verifica se cabe ou não processo de falência. E a fase executiva? A fase executiva ela só acontece caso o juiz decida pela falência. Então, o juiz, decidindo pela falência, ele dá a sentença no final da fase cognitiva, decretando a falência, e aí começa a segunda fase, que é a fase executiva. Fase executiva, tá? A fase executiva é aquela em que se busca justamente executar o débito, né? Executar o débito do devedor, ou seja, transformar os patrimônios do devedor em dinheiro, né, para pagar os credores. Essa é a segunda parte. Tá? É a parte em que se verifica se a possibilidade de pagamentos. Ok? Bom, então como é que funciona? Mais ou menos é assim. Entrou com a ação. Alguém, qualquer pessoa, pode ser um credor, o próprio devedor, enfim. Entrou com a ação. Tá? O juiz vai mandar citar o devedor. O que é citar? Comunicar, notificar o devedor e os interessados, e eventuais interessados, tá? E aí eles vão ter o prazo de 10 dias, o devedor, tá? Vai ter o prazo de 10 dias, para depositar o valor total do crédito e apresentando sua defesa. Então, quer dizer, alguém entrou com a ação de falência da empresa A. A empresa A vai ser notificada pelo juiz. A partir do momento em que ela for notificada, ela tem 10 dias para pagar o débito, 10 dias para pagar o débito e apresentar ainda a sua defesa. Tá? Ela pode ainda apresentar uma defesa sem fazer o depósito. Se ela não tem dinheiro, ela não vai fazer o depósito mesmo. Desculpa. Se ela não tem dinheiro, ela não vai fazer o depósito mesmo. Então ela vai só apresentar a defesa. Ou ainda ficar em silêncio, nem pagar e nem apresentar defesa. Eu diria que esse é o pior cenário. E por fim, efetuar o pagamento dos valores sem apresentar resposta. Tá? Eu diria que a A e a D, a A e a alternativa D, são as duas melhores, tá? Porque são as duas que vão evitar a falência. Né? Para evitar a falência na primeira fase, é pagar, tem jeito. Né? Na fase cognitiva, é pagar. Apresentar resposta, pode ser que dê certo? Pode. Apresentar defesa sem pagar, pode ser que dê certo? Pode. Agora, ficar em silêncio é o pior. Tá? Ficar em silêncio, quem cala consente, né? Então ficar em silêncio é o pior cenário.
O juiz vai mandar citar, né, vai mandar o Ministério Público participar do processo para verificar se houve crimes. Tá? Então, o Ministério Público participa sempre do processo de falência, fiscaliza o processo, né? Fiscalizar a atuação do administrador judicial. Né? Eventualmente, se o juiz entender pela falência, tá? O juiz vai dar uma sentença na primeira fase, no final da primeira fase, da fase cognitiva, declarando a falência, e aí dá início à segunda fase, que é a execução. Né? O que o juiz manda fazer no início da segunda fase? Ele suspende todas as ações coletivas, então todas as demais ações que tramitam contra o devedor, né, o falido, na justiça, são suspensas, tá? E todo mundo vai para aquele único processo. O juiz ainda identifica quem é o falido e quem são os seus administradores, inclusive os sócios. Tá? Fica proibida a oneração de bens do falido. Então, o falido não pode dar bens em garantia, não pode contrair empréstimo, ele não pode onerar os seus bens. Tá? Nomeia, de novo, né, o administrador judicial, manda ofício para os órgãos e repartições públicas para eles apresentarem informações de débitos, enfim, né, informações sobre aquele falido, convoca a Assembleia Geral de Credores, nós já falamos sobre isso na aula passada, intima o Ministério Público e expede um edital. Né, expede o edital, que na verdade é um resumo da sentença. Tá? O edital é publicado no Diário Oficial, é publicado em jornal, e aí os credores podem, caso eles porventura não estejam, né, não tenham entrado no processo na primeira fase, eles podem entrar no processo na segunda fase. Tá? Feito isso, vai o trabalho, né, começa o trabalho do administrador judicial. O administrador judicial vai iniciar a arrecadação dos bens, vai iniciar a arrecadação dos bens, inventariar os bens e liquidar o ativo, né? Liquidar, ou seja, fazer dinheiro com o ativo do falido, né? Então, vai pegar os bens, vai inventariar todos os bens, né? E vai transformar, né? Vai trabalhar para transformar esses bens em dinheiro. Então, o administrador judicial elabora o chamado auto de arrecadação, que nada mais é do que um inventário, tá? Um inventário de todos os bens da empresa, contendo ainda os livros obrigatórios e auxiliares. Que livros são? Razão contábil, né, o balanço econômico, financeiro, enfim, né, os documentos fiscais e contábeis da empresa. Tá? Que mais? Documentos, título de crédito em dinheiro, contrato social, documentos importantes, contratos, títulos de crédito, cheque, nota promissória, duplicata, enfim, né? Dinheiro, se tiver, difícil ter, mas pode ser, né? E qualquer bem do falido, mesmo aqueles que se achem em poder de terceira pessoa, tá? De terceira pessoa. Então, o administrador judicial reúne tudo isso num laudo, né, que é o auto de arrecadação. Depois disso, tá? O administrador judicial faz um laudo de avaliação, quer dizer, ele avalia o valor dos bens, do patrimônio da empresa falida, tá? Então ele faz a avaliação dos bens, tudo bem? Então ele verifica quanto vale essa cadeira, quanto vale esse computador, quanto vale essa marca, quanto vale essa página na internet, quanto vale essas prateleiras, enfim. Ele faz a avaliação de tudo, realiza o ativo, tá? Ou seja, transforma esse ativo, esses bens em dinheiro e começa a fazer o pagamento dos credores até que finalmente encerra-se o processo de falência. É claro que isso está apresentado de forma muito simples, é um processo extremamente complexo, extremamente agressivo, porque os credores vão brigar até a morte para receber um pedaço da empresa, né? Não dá para pagar todo mundo, então os credores vão se degladiar, né? Para tentar aumentar suas chances de receber. É um processo que leva anos, né? Leva anos de briga, de discussão, às vezes o devedor some com bens, aí o administrador tem que ficar procurando. Nossa, é uma loucura, é loucura. Eu diria que recuperação judicial um pouco, é bastante,
Mas a falência é muito mais. A falência briga de foice. É briga de foice. Tá? Bom, gente, vamos lá. O falido, né, o devedor, ele vai ficar devendo para sempre? Ele vai ficar devendo para sempre? Claro que não. Né? Claro que não. Como é que ele extingue as obrigações? Como é que o devedor extingue as suas obrigações? Primeiro, é o mundo ideal. Né? É ele conseguir pagar todos os credores. Muito difícil isso acontecer. Tá? Muito difícil que o devedor consiga pagar 100%, né? Consiga pagar a totalidade dos seus credores. Tá? A lei estabelece o seguinte: para excluir todas as suas obrigações, para extinguir todas as suas obrigações, tá? Ele tem que conseguir pagar pelo menos 50% de todos os credores quirografários. Tá? O que são os credores quirografários? Os credores quirografários são aqueles credores sem garantia real. Exemplo, um fornecedor que tem um contrato, mas não tem nenhum bem em garantia da empresa. A empresa não deu nenhum bem em garantia. Esse é um credor quirografário. Ele tem um crédito, mas esse crédito não está garantido. Gente, por que a lei pede 50% do crédito quirografário? Porque o credor quirografário, na fila para receber, ele fica lá no fim. Ele fica lá no final. Então, e vocês lembram que os pagamentos eles são feitos por etapas. Né? Eles são feitos por escadinha. Né? Primeiro, paga os que estão lá em cima, né, no topo da pirâmide, no topo da fila para receber, e aí vai vindo, vai descendo. Né? Então, primeiro são lá os trabalhadores, o fisco, credores com garantia real, blá blá blá, e vai vendo. Os credores quirografários estão lá no final. Então, se o devedor conseguiu pagar 50% dos credores quirografários, significa dizer que ele já pagou praticamente todo mundo. Né? Para os credores quirografários começarem a receber, significa que todo mundo que está antes dele, todos aqueles que têm créditos mais privilegiados que ele, já receberam. Né? Porque, pensa assim, os credores quirografários só podem receber depois que todos os anteriores receberem. Né? Todos os anteriores receberem. Então, se todos os acima receberam e ele ainda conseguiu pagar 50% dos credores quirografários, significa que quase todos, não, a grande parte, recebeu. Tá? Ou ainda, 5 anos após o fim da falência, tá? Ou seja, o juiz extinguiu o processo de falência. Não significa que o devedor quitou todos os seus débitos. Não significa que o devedor quitou todos os seus débitos. Tá? Por exemplo, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. O administrador judicial não acha mais nada. O juiz vai lá e extingue o processo. Mas isso não quer dizer que os débitos estão quitados. Eventualmente, se forem localizados novos bens, é possível reabrir o processo e continuar a execução. Tá? Se isso não acontecer em 5 anos, ou seja, encerrou o processo, se em 5 anos ninguém localizar mais bens, não reabrir o processo de novo, pronto, extingue as obrigações do devedor. Ou ainda em 10 anos, né, em vez de 5 pode ser 10, se ele praticar algum crime. Se ele praticar algum crime ao longo da falência. Né? Se ele praticar se o devedor, né, se os sócios praticarem algum crime durante o processo de falência, aí o prazo que era de 5 aumenta para 10. Tá? Ou ainda o prazo prescricional de cada débito também. Tá? Via de regra, os prazos prescricionais são de 3 anos, 5 anos, varia. Eu não vou entrar muito nisso com vocês, já é muito técnico dentro do direito. Mas a prescrição, que é o seguinte, né, que é o prazo que você tem para cobrar uma dívida. Né? Se você não cobra uma dívida no prazo, ela prescreve. Né? Então você tem essas 5 possibilidades como possibilidades para extinção das obrigações do devedor. Tudo bem? Bom, e aí, meus caros? Eu falei para vocês que existe uma ordem de pagamento de credores. Né? Que ordem é essa? Que ordem é essa? Essa ordem está aqui. Ó.
Então, tanto na falência quanto na recuperação judicial, ou até na extrajudicial, a ordem dos credores na fila é essa, estabelecida pela Lei 11.101 de 2005. Então, quem são os primeiros a receber? Os primeiros a receber são os créditos derivados da legislação trabalhista, são os créditos trabalhistas, salário, né, comissão adicional de insalubridade, de periculosidade, férias, 13º, são salários, são as verbas trabalhistas e aquelas que são decorrentes de acidente do trabalho, que são limitadas a 150 salários mínimos por credor. Tá? Então, cada credor tem direito a receber aqui no início até 150 salários mínimos. Professor, e se eu tenho direito a receber 200? E se o devedor ele deve me pagar 200 salários mínimos? O que acontece comigo? Você vai receber logo no início 150 e o restante. E os 50 restantes? Os 50 restantes vão ser pagos lá no final. Lá no fim. São esses créditos subordinados aqui, ó, no 8. Tá? No 8. Tá? Então, os 50 restantes vão lá para o final. Então, você vê que os primeiros a receber são os trabalhadores. Tá? Muito difícil um trabalhador receber mais do que 150 salários mínimos, né? Ainda mais que o salário mínimo, R$ 1.036, nós estamos falando de 160 mil reais, né? Então, até 160 mil por credor, né? Por trabalhador. Tá? E os decorrentes de acidente de trabalho. Então, beleza. Depois, quem vem logo em seguida? Pagou todos os credores que tinham crédito trabalhista. Pagou todos. Beleza. Pagou todo mundo aqui no 1? Ótimo. Então agora você pode avançar para o 2. Quem é o número 2? O 2 são os créditos com garantia real. São os créditos com garantia real. O que é o crédito com garantia real? O crédito com garantia real, meus caros, é aquele crédito que está garantido. É um débito para o qual o devedor ofereceu uma garantia. Sabe a hipoteca? A hipoteca é uma garantia. O que é a hipoteca? Você pega dinheiro no banco, você empresta dinheiro do banco e você oferece como garantia o quê? A sua casa, um imóvel. Você dá o seu imóvel como garantia pela dívida. Quer dizer, se eu não pagar a dívida, eu perco a minha casa. O banco vai lá e pega o meu imóvel. Entendeu? Basicamente é isso. Tá? Então, eu contraio uma obrigação, eu contraio um débito, mas em contrapartida eu ofereço uma garantia. Tá? Então, esse é o crédito com garantia real, até o limite do valor do bem gravado, né, do bem dado em garantia. Tá? Terceiro, pagou todos, ótimo. Pagou todo mundo, do 2, ótimo. Vamos pagar os terceiros. Quem são os terceiros? São os créditos tributários, tá? São os créditos tributários, são os tributos, né? São os impostos, contribuições, taxas, tá? Para quais pessoas? Tanto faz. Pode ser para a Prefeitura de Caçapava, pode ser para o Estado de São Paulo, pode ser para a União. Todos os créditos tributários ficam aqui no 3. Salvo as multas, né? Multa não entra aqui. Aqui é só os tributos, independente da sua natureza e tempo de constituição. Né? Então, não interessa se é imposto, se é taxa, se é contribuição social, não interessa se é para a prefeitura, se é para o Estado de São Paulo, se é para a União, não interessa. Tá? Depois nós temos o crédito com privilégio especial e crédito com privilégio geral. Depois eu posso até falar um pouquinho no chat sobre isso. Depois, ó, vejam, depois é que é o crédito quirografário. Ó. O que é o crédito quirografário? É o débito, né, é o crédito sem garantia. Então, a empresa me deve, mas eu não tenho um bem em garantia. Olha onde é que eu fico. Eu fico aqui embaixo. Aqui entra o fornecedor, né? Aqui entra o cliente para quem o devedor deve obrigação. Né? Então, o credor quirografário está aqui embaixo. Então, quando eu falei lá em cima, né, 50% dos credores quirografários receberam, significa que essa galera toda aqui ó,
Recebeu, tá? Depois dos credores quirografários, aí vem, né? Multas contratuais, penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas e multas tributárias. Depois aqui no 7 vem as multas, né? Multa por descumprir contrato, multa penal, multa em processo administrativo e multa pelo não pagamento de tributos, né? As multas vêm todas aqui no 7. E o 8º, né, é o finalmente, são os créditos subordinados, que são, por exemplo, aqueles 50 que sobrar aqui em cima, né, o excesso do que sobrar aqui em cima, tem vários, tá? Eu posso, depois no chat eu posso falar mais com vocês. E aí, meus caros, nós temos os crimes falimentares, estão lá no artigo 168, aí é só realmente dar uma lidinha mesmo. Tudo bem? Gente, a aula de hoje tranquilinha, tá? Eu vou fazer uma atividade para vocês, uma atividade valendo 2 pontinhos, tá? Ó, supimpa, tá facinha, não precisa ter medo, tá? Se você assistiu essa aula numa boa, se você leu o material que o tio vai indicar para vocês, vocês vão fazer com uma mão nas costas, tudo bem? Então não precisa ficar nervoso. Show? Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Para quem tiver dúvidas, estarei no fórum, estarei no chat. Tudo bem? Um grande abraço para todos. Continuem se cuidando. Vocês são heróis. Parabéns, tá? Não é, eu sei que não é fácil fazer as aulas remotas assim, né? Para nós professores também não é fácil, mas é o que nós temos que enfrentar mais um pouquinho, tá? Então, muito obrigado. Tamo juntos nessa aí, desculpa. Tamo juntos, tá? E quanto antes a gente volta a se encontrar. Muito obrigado e até mais.